Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto bem interessante que vem permeando a minha cabeça há algum tempo, que é o assunto de felicidade na vida adulta e como podemos contornar os nossos deveres, os nossos dia a dia e voltar a ter uma felicidade como uma criança. Eu, particularmente, sempre me vi uma pessoa muito feliz, principalmente porque eu vejo felicidade em coisas muito simples. Por exemplo, até hoje eu tenho 22 anos e eu adoro dormir vendo desenho animado. Coisa essa que para muitos adultos é algo errado, né? Por você ser mais velho, você ter mais responsabilidades, parece que você não pode se divertir como você se divertia quando você era mais novo. Porém, algo que é muito claro quando a gente vê pessoas com muitos deveres, muitas responsabilidades, aquela pessoa muito dura na própria vida, a gente percebe que ela acaba deixando levar a sua felicidade embora pelos deveres que ela tem. E uma coisa que eu dificilmente consigo tirar da minha cabeça é que quanto mais responsabilidades e quanto mais deveres a gente tem na nossa vida, mais infelizes nós nos tornamos, né? Como vocês sabem, o canal é um canal focado em mim, na minha vida, e eu acho que é interessante compartilhar esse tipo de pensamento, principalmente com aquelas pessoas que vivem uma vida parecida com a minha. Então eu, claramente, tento atingir um público de pessoas que trabalham autonomamente, né? Pessoas PJ, pessoas que trabalham sozinhas, têm próprias empresas, e normalmente esse tipo de pessoa tende a um caminho onde ela não se permite ter uma felicidade genuína no dia a dia, ou seja, ela esquece do caminho e acaba não aproveitando muito bem certos momentos na vida. E um certo dia eu estava conversando com alguns amigos meus em um grupo de WhatsApp e a gente chegou à conclusão que quando éramos mais novos nós tínhamos uma felicidade realmente genuína. Ou seja, a gente assistia um desenho, a gente jogava um videogame e a gente tinha muito mais felicidade do que a gente tem hoje em dia, por exemplo. Então hoje, quando eu sento no meu PC para jogar um videogame, dificilmente eu sinto essa mesma felicidade que eu sentia antigamente. E a gente começou a debater dos porquês disso e, logicamente, a gente chegou no conceito de nostalgia, né? Temos a nostalgia e por isso que a gente acha que a gente era mais feliz. Porém, para mim, nós éramos mais felizes quando crianças, não porque é algo nostálgico, ou porque é a primeira vez que a gente fazia certas coisas. Por exemplo, a primeira vez que eu joguei videogame, logicamente vai ter uma relevância, uma felicidade muito maior do que hoje em dia, porque era a primeira vez. Porém, algo acontecia naquela época, que era a falta de responsabilidades e deveres que a gente tinha no cotidiano. Ou seja, a gente fazia o que a gente fazia sem preocupação nenhuma. E hoje em dia, dificilmente eu consigo sentar no meu PC, por exemplo, para jogar um videogame e não ter na minha cabeça a todo momento o meu trabalho. Pensar nos meus clientes, pensar no que eu vou fazer na segunda-feira, pensar no que eu vou fazer no dia seguinte. E isso faz com que você não preste atenção muito ali no momento e acabe tendo uma felicidade um pouco reduzida. E quando começamos a pensar nessa ótica, né, do passado, por que a gente não consegue ser tão feliz como nós éramos no passado, quando a gente era criança, etc., a gente começa a pensar nos porquês disso tudo. E, logicamente, o primeiro ponto que vem na tua cabeça é porque quando você era criança, você não tinha preocupação nenhuma. Ou seja, você jogava o seu videogame, você assistia o teu desenho animado, sem pensar em mais nada além daquilo. Ou seja, você focava totalmente naquilo e, logicamente, a imersão daquilo te trazia uma felicidade mais genuína. E aí me vem um pensamento: será que a felicidade genuína ela só existe em momentos onde você não tem deveres e obrigações? Ou seja, se você não tem deveres, você não tem obrigações, você não tem preocupações, além do que você está fazendo. E no final, não necessariamente. Na verdade, os adultos, em sua grande maioria, eles acabam esquecendo como é se divertir como uma criança. Porque essa é a verdade. Você começa a se afundar nos próprios deveres, se afundar nas próprias obrigações, se afundar no seu cotidiano, no seu dia a dia, e você acaba esquecendo que você também é um ser humano e você também precisa de uma diversão no dia a dia. Então, na minha concepção,
essa felicidade genuína que muita gente busca hoje em dia, né? Hoje em dia você entra na internet, qualquer lugar que você vê, tem uma pessoa triste, tem uma pessoa em depressão, tem uma pessoa com ansiedade. E eu acredito muito que, a partir do momento que você divide as coisas, você divide momentos, você acaba conseguindo focar mais genuinamente no que você está fazendo naquele momento. E se a gente está falando de encontrar felicidade em coisas que gostamos de fazer, nós temos que deixar as preocupações, as obrigações, os deveres de lado, enquanto a gente faz aquilo que realmente nos traz uma felicidade. Eu vejo que é muito comum, principalmente pessoas mais novas, mas também pessoas adultas, não terem um porquê de fazer o que faz. Ou seja, diariamente acordam, fazem um ciclo repetitivo todos os dias e não sabem o porquê que eles estão fazendo aquilo. E, infelizmente, isso acaba se tornando uma armadilha muito grande, porque diariamente aquela pessoa vai querer sair daquela rotina, vai querer ter uma rota de fuga, normalmente acaba indo para vícios, acaba indo para problemas que futuramente acabam se tornando problemas maiores ainda. Então, se você hoje não tem exatamente um propósito de vida, do porquê você faz o que você faz, provavelmente você vai viver uma vida mais infeliz do que o normal. Eu, por exemplo, tenho um propósito de futuramente ter uma família e eu conseguir prover para minha família tudo o que elas precisarem. Então, o que eu faço hoje em dia, o meu trabalho, eu não faço exatamente por dinheiro. Logicamente, com dinheiro eu vou conseguir prover isso. Mas o foco é a minha família futura e não necessariamente o dinheiro. Então, quando você faz o que você faz com propósito, você acaba esquecendo da infelicidade de fazer aquelas coisas. Né? Você faz o seu trabalho com mais alegria, você faz o seu cotidiano com mais alegria e você não tem dificuldades de fazer a tua rotina. E aí, quando você para por um minuto, por exemplo, para jogar um videogame, para assistir uma série, assistir um anime, alguma coisa que você goste muito de fazer, você não vai se sentir culpado, porque você sabe que você já fez o que tinha que ter feito para o que você está buscando. E uma coisa que eu sou muito contra hoje em dia, que é muito difundido na internet, é o fato de você ter um momento na tua vida em que você fique totalmente desequilibrado. Ou seja, você entra, por exemplo, num modo caverna mágico, fica 6 meses isolado de pessoas que você gosta, fica 6 meses sem fazer coisas que você gosta, e em 6 meses você vai magicamente ficar rico e ter números maiores e etc. Eu, particularmente, acredito que não tem como você criar algo equilibrado na sua vida futuramente se você vive sempre no caótico, sempre no desequilíbrio. A verdade é que as pessoas precisam de pessoas, as pessoas precisam de momentos fazendo coisas que gostam. Ninguém aqui é uma máquina. Então, muitas pessoas acabam seguindo esse caminho, seguindo essas ideias mágicas que são vendidas pela internet por grandes youtubers que faturam milhões de reais todos os meses, e elas acabam entrando num poço muito profundo, que quando elas decidirem sair daquilo ali, elas verem que não é legal, vai ser uma jornada muito difícil para subir. É fato que a gente precisa sim ter obrigações e deveres, que consequentemente em algum momento da nossa vida vai trazer pra gente outros tipos de felicidades. Talvez uma conquista, eu queria muito um carro, consegui juntar o meu dinheiro e comprar o meu primeiro carro, por exemplo. Queria muito um jogo, com o meu trabalho eu fui lá e comprei aquele jogo que quando eu era menor eu não conseguia comprar. Isso são sim felicidades, são belos momentos que a gente tem por conta das nossas obrigações e deveres que a gente faz ali diariamente de forma correta. Porém, temos que lembrar que somos humanos. Então a gente precisa de um equilíbrio. A minha mãe sempre me falou isso, que calma, você só tem 20 anos, calma, você só tem 21 anos, calma, você só tem 22 anos. E essa é a verdade. Quanto mais velho você fica, parece que mais preocupado com o futuro você fica. Porque você vê o tempo passando e você quer evoluir o mais rápido possível e você esquece de viver o agora. Então, lembre-se que no equilíbrio, você vai conseguir uma felicidade muito mais genuína. E se você fizer tudo direitinho no seu cotidiano, é inevitável você não conseguir um resultado positivo no futuro. Então, se todos os dias você trabalha, todos os dias você estuda, todos os dias você faz o que tem que ser feito, no futuro você vai colher bons frutos. E você não precisa de pressa para fazer isso. Esses dias eu postei até um vídeo no meu Instagram falando sobre a pressa, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. E um dia eu ouvi um podcast do Ninja falando sobre isso. E ele disse que a única coisa que realmente é genuinamente perfeita no nosso mundo
é Deus. O ser humano, não tem nada aqui na Terra que seja tão perfeito quanto Deus. E se você corre diariamente com pressa para conseguir o que você precisa, o que você quer, você inevitavelmente está indo contra a vontade de Deus. Então não tenha pressa para ganhar do mundo, não tenha pressa para ter resultados. Aproveite o caminho, aproveite o que a vida te oferece, aproveite os amigos, os ambientes, tudo que você tem ali para aproveitar. Mas no cotidiano faça o que tem que ser feito com equilíbrio, que provavelmente no futuro você vai ter um resultado positivo.